Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Vamos tratar hoje de três assuntos. Vamos falar do o bilhão europeu, né, que a Ucrânia vai receber, foi aprovado pelo parlamento. 90 bilhões de euros vai receber da União Europeia. Vamos ver os detalhes disso. É muito positivo isso, isso significa já a substituição, vamos chamar assim, da Europa pelos Estados Unidos da América, que também contribuem. A Europa sempre contribuiu também, mas é agora apenas a Europa, a União Europeia, assumindo todo o valor. Vamos ver também, enquanto a questão do vexame russo, né? E o escândalo africano. O vexame russo é que enquanto a Ucrânia recebe os 90 bilhões de euros, a Rússia está derretendo no teatro de operações. Apesar das batalhas pesadas, a Ucrânia sente isso, mas não deixa os russos avançar. E esse derretimento representa muitas perdas para a Rússia. E também vamos ver a questão da Rússia está explorando, mandando para a morte em buchas de canhão nos moedores de carne, os voluntários africanos. É uma reviravolta financeira, a primeira parte que eu falei, e moral na guerra. Enquanto o Parlamento Europeu aprova esse pacote histórico de 90 bilhões de euros para sustentar a defesa ucraniana até 2027. Esse é o objetivo com esse pacote de 90 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a inteligência britânica revela as perdas russas, que são impressionantes, segundo um ex-chefe da inteligência britânica, né? E essas perdas são estarrecedoras na minha avaliação. Não só impressionantes, mas estarrecedoras, para cobrir o buraco. Moscou agora é acusada também, o buraco que ela não está conseguindo já há muito tempo alistar no seu exército para ir morrer na Ucrânia. Ela está usando civis africanos como bucha de canhão. Vamos entender isso agora, como é que isso aconteceu, como é que está acontecendo ainda está acontecendo. Vamos falar primeiro desse trunfo da Ucrânia, que deixou a Rússia muito irritada, de 90 bilhões de euros. Vamos começar dizendo que isso foi uma vitória estratégica monumental, né? O Parlamento Europeu aprovou ontem um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Esse valor que cobre o período de 2026 e 2027. Ele garante que a Ucrânia tenha fôlego financeiro para enfrentar o quinto ano da invasão russa, que isso é muito importante. Na minha avaliação, a União Europeia, agora com a saída dos Estados Unidos, está ficando mais consciente de que a linha de frente de toda a Europa está acontecendo na Ucrânia. Se a Rússia prevalecer e ela ganhar a guerra, se ela tomar toda a Ucrânia, depois disso, o campo de batalha será na própria Europa. Eles estão temendo isso, então isso ajudou. Isso é natural, uma sensibilização natural desse empréstimo para a Ucrânia. Desse total de 90 bilhões de euros, 60 bilhões serão injetados diretamente no fortalecimento da defesa e compra de armamentos para a Ucrânia, priorizando indústrias ucranianas e europeias. São a prioridade. Alguma coisa disso será comprado dos Estados Unidos, mas acredito que não é a maior parte. Apenas alguns mísseis também, mísseis não, que a Ucrânia já fabrica, a Europa já fabrica, mas lançadores de mísseis Patriot, por exemplo, ou outros que a Ucrânia sinta necessidade, né? Um detalhe importante, a Ucrânia só vai pagar o principal dessa dívida após receber as reparações de guerra da própria Rússia. Esse é um posicionamento da Europa, ou seja, eles vão fazer pressão, eles querem garantir que a Rússia pague reparações de guerra. E a Ucrânia só pagará o principal, não incidirão juros sobre isso. Apenas o principal. Quer dizer, pelo menos a Ucrânia não vai pagar nenhum juro sobre essa operação. A Europa deixando claro que a Ucrânia não será abandonada. Acho que isso a gente tem que entender. Muita gente fala, a Europa não tem condição. Não, a Europa tem condições, sim, senhor. E ela não está deixando a Ucrânia abandonada, o que é um fato muito positivo.
Mas o MI6, que é o serviço secreto da Grã-Bretanha, podemos chamar o serviço de inteligência, serviço secreto, talvez seja uma palavra antiga, mas eu gosto dessa palavra, o serviço de inteligência, lá onde trabalhava o dos filmes, o famoso 007, né? Então, o MI6, por que esse apoio é tão vital que a Ucrânia recebeu? Porque a Rússia está derretendo no campo de batalha. Por que ela está derretendo? O Sir Roger Moore, que é ex-chefe do MI6, ele classificou as perdas ucranianas como impressionantes. Eu falei no resumo que eu fiz antes, são estarrecedoras, mas acho que as duas palavras cabem aqui, né? Apenas no mês de dezembro, esse relatório foi publicado ontem, né? O relatório da inteligência britânica. A Rússia perdeu cerca de 30 mil soldados. Ela perdeu um pouco mais, mas vamos dizer 30 mil soldados, para ficar fácil da gente fazer em conta redonda. E para vocês terem uma ideia da escala disso, apenas comparando dezembro, mas em janeiro também foi mais de 30 mil, entendeu? E vocês sabem que a gente tem noticiado, todos os meses, vamos apenas ficar no ano passado, tem sido sempre mais de 30 mil. Há 2 anos atrás, quando eles tentaram invadir Kharkiv sem sucesso, tinha meses que era 40, chegou um mês a 45, foi o pico da guerra, chegou a aproximadamente 45 mil militares perdidos da Rússia. Bom, então 30 mil. Agora, esse é o dobro, esses 30 mil, nessa média mensal que a Rússia perde, é o dobro do que ela perdeu em 10 anos de guerra no Afeganistão. Vocês viram que vergonhoso? Em 10 anos no Afeganistão, ela perdeu 15 mil. E ela está perdendo por mês o dobro, mais que o dobro na realidade. O dobro é para ser bonzinho com eles, né? E o Sir Moore afirma que os russos têm um desempenho terrivelmente ruim. Eles terão dificuldades extremas para repor esse nível de mortes, que cada vez menos. O último mês, agora, apenas 22 mil se alistaram. E muitos são coagidos a se alistar, principalmente estrangeiros que moram lá, que para obter a licença de permanecer no país, para obter a cidadania russa, para poderem se fixar, que muitos vieram para se fixar, morar lá, para vocês verem como é ruim a situação no país deles, para o cara querer vir morar na Rússia, né? Eles obrigam a pessoa a servir, ou melhor, a morrer no teatro de operações na guerra criminosa que a própria Rússia moveu contra a Ucrânia. E, paralelo a isso, existe também um escândalo da bucha de canhão que eu chamei, a bucha de canhão africana. É um desespero em Moscou para repor essas perdas que eles não estão conseguindo pegar na Rússia. O governo do Quênia acusou a Rússia de recrutar seus cidadãos sob falsas promessas para servirem que na realidade eles acabam servindo como buchas de canhão. Esses homens são enviados para o teatro de operações com treinamento zero, apenas para desgastar as munições ucranianas. Acusação feita pelo Quênia, pelo país Quênia. Moscou tenta evitar uma mobilização interna que seria impopular para o ditador e seu regime, e explorando a necessidade econômica de países do sul global que se dizem aliados dele. No entanto, o Quênia está batendo o pé firme contra o ditador da Rússia, contra a Rússia, e está exigindo o retorno imediato de seus nacionais, expondo a face mais sombria dessa logística russa que está alistando pessoas lá na África para trazê-las para os moedores de carne da Rússia. Para a gente concluir, o cenário é muito claro, né? De um lado, a Ucrânia recebe suporte financeiro recorde e mantém compromissos com a democracia e o Estado de Direito. Do outro lado, uma Rússia queima milhares de vidas por mês e apela para o recrutamento ilegal de estrangeiros para que não colapse no teatro de operações. A justiça tarda, na minha opinião, mas os números não mentem, né? A Rússia, de fato, está tendo perdas insanas, estarrecedoras, que não vão levar a nada, só levam ao derretimento do seu exército, assim como a sua economia está derretendo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos desdobramentos que falaremos aqui sobre esses assuntos da guerra da Ucrânia e outros assuntos mais. Eu conto com vocês.
Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.